galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos dando início hoje a mais um episódio, do nosso singlecast, por enquanto, assim chamado. Estamos aqui no cenário meio improvisado hoje. Estou organizando até o cenário para ficar melhor o áudio, a recepção, o vídeo, enfim. Estou organizando aí para ficar melhor para vocês. Estou aqui hoje nesse cenário mais minimalista, vamos dizer assim, Eu fiz uma enquete no meu Instagram, alguns dias atrás, e perguntei assuntos que o pessoal gostaria de ver. E um desses assuntos foi me pedido sobre investimentos, certo? Estou aqui com o auxílio do meu computador para ter alguns recursos, para mim começar a bater por tópicos e não esquecer nenhum. Falar de investimentos para mim é muito prazeroso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço há muito tempo. Eu comecei a ter contato com o mercado financeiro foi em 2017. E desde então eu comecei a operar, comecei a estudar mais sobre o mercado, sobre buscar investimentos, buscar formas de investimentos. Como todo mundo começou no mercado financeiro perdendo dinheiro, logicamente. Perdi bastante dinheiro, perdi um dinheiro considerável, Ao longo do tempo a gente vai recuperando, mas como diz meu pai, a gente nunca mais recupera aquele dinheiro que a gente perdeu. A gente faz dinheiro, mas a gente não recupera aquele dinheiro que a gente perdeu. É uma forma de pensamento, Mas, enfim, vamos lá. Para quem é leigo nessa história, existem diversos tipos de investimento. Se eu fosse falar de investimento de todos que existem no mundo, a gente ia ficar aqui até infinitos, Mas então, vamos falar dos investimentos mais comuns, que digamos assim, que existem no Brasil e fora nele. A gente tem dois tipos de investimento, O renda variável e o renda fixa. O que seria a renda fixa, Vou bater aqui nos tópicos. Vamos dar exemplo aqui, Tesouro Direto, CDB, CDI, LC, LCI, LCA. Basicamente, tudo que a gente consegue ter uma previsão de quanto vai render o teu dinheiro. Tu vai colocar um montante X por um determinado tempo e ao final desse período ele vai render X. Então, basicamente a gente faz isso através do banco, Filiadas, enfim, diversas cartas de crédito, enfim, todas as partes aí a gente consegue fazer esses investimentos. Investimentos em renda fixa a gente consegue fazer através do banco, Basicamente através do banco. Vou falar aqui sempre muito sucintamente, não quero me aprofundar num assunto que eu não domino, então só vou explanar para vocês algumas coisas, Enfim. E temos a segunda opção também, que é renda variável, Essa é um pouco mais da minha área, do pouco mais que eu entendo, do pouco mais que eu opero, do que eu faço. Enfim, na renda variável a gente tem ações, podem ser elas ações de pregão, na bolsa, como a Vale, Magazine Luiza, diversas lojas que a gente tem no Brasil e fora dele, certo? Petrobras, Eletrobras, RGE, Oi, também, que é uma muito conhecida, que foi falada muito no ano passado sobre a Oi, que ela teve uma recuperação, digamos assim, uma recuperação muito boa. Enfim, tem diversas ações aí, FT, FI, fundos monetários. Um dos investimentos de renda variável que está muito em alta agora é os fundos imobiliários, Fundos imobiliários nada mais é que vamos botar num português bem sucinto assim, tu comprar uma parte daquela empresa. Comprar uma parte daquele imóvel. Tu pode ser um acionista do shopping Iguatemi de São Paulo, tu pode ser um acionista do shopping Praça Nova de Santa Maria, enfim, tu pode ser Barra Shopping, enfim, pode ser acionista de vários móveis e imóveis, que é disponibilizado no mercado. É um fundo que está crescendo bastante no Brasil, a gente tem muita gente investindo nele. A gente tem muita referência, A gente tem o Primo Rico, a gente tem a Nath Arcuri, que são grandes ícones, dessa parte. Tem a parte também dos commodities, e contratos futuros. Um pouco dos contratos futuros, o que é o contrato futuro? É operar na Bolsa de Valores da B3. Operar dólar, mini índice, a Bolsa de Dow Jones, SP500, enfim, é operar no pregão durante das 9 às 5, se não me engano, operar nesses fins, certo? O que a gente pode dizer sobre a renda variável? A renda variável, ela é como o próprio nome já diz, é uma renda variável.
Às vezes tu coloca um dinheiro, tu pode tirar um X, no segundo mês 2x, no terceiro mês menos X. Então, como o próprio nome já diz, é uma renda variável, então a gente não tem como mensurar qual vai ser os nossos ganhos aí durante o mês, certo? Existe uma outra, vamos colocar assim, um outro tipo de investimento chamado opções binárias, que é a qual eu domino, vamos dizer assim. Desde 2018 eu venho trabalhando nela, já perdi muito dinheiro, já recuperei esse dinheiro que eu perdi. Hoje eu me encontro num lucro bom, digamos assim, né? Tendo em vista o meu ponto de partida, porque eu tive um ponto de partida, vamos imaginar como se fosse um gráfico, meu ponto de partida. Eu comecei a perder dinheiro, como todo mundo, perdi. Chegou uma hora que eu comecei a parar de perder, perdi menos, comecei uma curva, aí subi, comecei a ganhar, subiu para a cabeça, eu comecei a perder. Em função da ganância. Aí com a ganância vem a perca, com a perca vem a desestruturação psicológica. E o psicológico no trading, a gente fala que, eu costumo falar para os meus alunos a seguinte frase, que o trader é uma profissão, o trading, né? É uma profissão que nos exige muito, né? Eu sempre divido o trading em 3 partes. A primeira parte, 40% operacional, 60% gerenciamento, tá? Teu gerenciamento de risco, teu gerenciamento que é o valor do dinheiro que tu tem para investir durante o mês, e 100% do teu psicológico, porque é um mercado que exige muito da nossa cabeça, muito do nosso psicológico. Então, esses 3 pilares é o que eu sempre falo para meus alunos. 40% operacional, que é o jeito que tu opera, 60% gerenciamento, que é como tu gerencia o teu dinheiro, o capital que está investido nessa tipo de investimento, e 100% do teu emocional. Ou seja, o trading é um trabalho, né, que nos exige 200%. Dito isso, tenho como base para falar para vocês que eu opero em opções binárias, tá? As opções binárias, como que funciona? Tu coloca um valor, ela é muito julgada no Brasil, porque ela é considerada uma aposta, tá? Ela é considerada uma aposta no Brasil porque nós temos 2 opções. Ou o gráfico sobe ou o gráfico desce. É apenas isso. E dentro desse período, estimulado um período de tempo. O gráfico sobe ou desce durante um período de tempo. As operações duram 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos. Podendo variar, a gente pode pegar na metade, mas enfim, basicamente é isso. Ela dura 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos cada operação. Dentro desse tempo, a gente não tem como fazer nada. A gente faz uma análise gráfica, tá? A minha especialidade é análise gráfica. Eu opero basicamente análise técnica, que é o price action, que é o quê? É a ação do preço sobre o gráfico. Então a gente faz uma leitura do gráfico e a gente faz a nossa entrada, a nossa operação a gente chama de entrada. A gente faz uma entrada, o que a gente chama de entrada é a nossa operação. Tá? Ela dura, como eu já falei, 1, 5 ou 15 minutos. Durante esse tempo a gente faz uma análise gráfica. Eu, particularmente, sou especialista em análise gráfica, tá? Opero 70% análise gráfica, ou análise técnica, né, que alguns gostam de chamar, o famoso price action, basicamente, que é quando o preço varia, sobe. A gente faz... eu trabalho com moedas, tá? Euro, dólar, ien, enfim, dólar canadense, enfim, todos os tipos de moeda eu trabalho na variação dessas moedas em relação às outras. Por exemplo, se o dólar sobe e o euro desce, eu opero essa variação das duas, certo? Existem esses 2 tipos de investimento, partindo de opções binárias para um terceiro tipo de investimento, tá? Ela entra na renda variável, logicamente, mas ela entra junto com ações, commodities, fundos, futuros, enfim. Bom, como eu já falei, as nossas operações em opções binárias, que é o que eu opero, ela tem a duração de 1, 5 ou 15 minutos, certo? Dentro desse período, a gente vai colocar um valor ali, a corretora vai nos pagar uma porcentagem desse valor. Como que funciona? Vamos dar um exemplo aqui. A corretora nos paga, geralmente, ela paga 80%. Ou seja, se eu colocar R$10, eu recebo de volta de lucro R$8, certo? Então, no meu montante total, eu coloquei 10, eu acertei a minha operação, eu recebo R$8 de lucro, eu vou ter R$18 na minha conta.
E assim sucessivamente, se eu colocar 100 reais, eu recebo 80 de volta. Dá para ficar rico? Dá. Conheço algumas pessoas que operam no mercado financeiro há muito tempo, as quais eu me espelho, né? Faço cursos, mentorias, enfim, busco o meu aperfeiçoamento cada dia mais em função disso, né? O último curso que eu fiz agora foi com a Cláudia, do All Traders Investimento, super recomendo. Ela opera análise econômica, foi uma visão que eu tinha muito pouco do gráfico, e ela mostrou pra gente uma visão da parte econômica. Quando os Estados Unidos fazem alguma coisa, quando acontece algum evento nos Estados Unidos, isso interfere basicamente no resto do mundo. Por quê? Porque a moeda é o dólar, né? Então, quando o dólar varia, quando há uma variação no dólar, isso nos gera um problema, certo? Outra renda também que é operável, digamos assim, é o Forex, tá? O Forex, para quem não conhece, é um mercado extremamente gigantesco. Gigantesco. Quem nunca ouviu falar de Forex, ele é um mercado como os outros. Ele trabalha na variação das moedas, na variação do dólar, na variação do euro, do petróleo. Enfim, você pode operar qualquer coisa dentro do Forex. Bom, o Forex, para quem nunca ouviu falar, é um mercado muito grande. Muito grande. Ele é muito popular nos Estados Unidos, que muita gente opera nos Estados Unidos. Até que a gente olha, sempre tem no Discovery, né? Discovery Home and Health. Aquele canal de televisão que tem os irmãos, aqueles que fazem reforma, que transformam casa. Também tem um outro pessoal que compra a casa, reforma e vende. Sempre tem ali naqueles episódios a gente vê a pessoa falando, eu quero uma cozinha grande, eu quero um quarto pro meu filho bonito, não sei o que, eu quero uma suíte presidencial para mim com banheira, hidromassagem, não sei o que, e eu quero uma peça para fazer o meu escritório, longe das crianças, longe de tudo, porque eu preciso trabalhar no meu escritório. Por quê? Porque a grande maioria dos americanos trabalha com o Forex, tá? O Forex, ele movimenta 5 trilhões de dólares por dia. Isso mesmo. 5 trilhões de dólares por dia. Então, mais uma dessas pernas, digamos assim, das rendas variáveis é o Forex, tá? Ele é um mercado que ele movimenta 5 trilhões de dólares no dia. Então, ele é um mercado que tem muito volume de negociação, muito volume de dinheiro rolando ali. E é um mercado que é muito popular nos Estados Unidos. Tá? A grande parte da população dos Estados Unidos vive através do Forex. Um grande exemplo aí para dar para vocês é aquele programa, alguns programas, né, que tem no Discovery Home and Health, que é quando o pessoal reforma a casa, né? Tem 2 irmãos gêmeos lá que reformam a casa, tem uma mãe e uma filha que compram casas antigas, reformam e vendem as casas novas. Todos eles falam basicamente a mesma coisa. Ele pede ali, eu quero um quarto para minha filha, eu quero um quarto para meus filhos, eu quero uma suíte para mim e para minha esposa, e eu quero um escritório longe de todos esses ambientes onde eu possa trabalhar. Por quê? Porque quase todos os americanos trabalham no Forex, tá? A grande maioria trabalha lá porque eles têm uma política de ensino financeiro nas escolas, tá? Ensino de economia, finanças, que é uma política absurda, muito, mas muito boa. Então, todo mundo lá investe, todo mundo tem um padrão de vida, digamos assim, muito bom. É um mercado que, por si só, ele é muito interessante, ele é muito bom de se operar. Consegue fazer operações nele a partir de 10 reais, você consegue fazer uma operação nele, tá? Ele é um mercado um pouco mais complicado de operar porque ele exige que tu tenha uma corretora separada, faça uma conta, mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo aí, caso o pessoal queira se aprofundar. Mas enfim, galera, esse foi um pouco aí da parte dos investimentos, tá? Que eu vim trazer para vocês hoje. Foi um dos temas muito pedido, eu tive alguns pedidos sobre ele, então eu resolvi fazer um videozinho rapidinho, só para explicar um pouco mais para vocês o que gera aí, o que a gente pode gerar com os investimentos. Esse foi um vídeo mais rapidinho, foi um vídeo bem sucinto, bem superficial sobre cada coisa, tá? Podia falar horas e horas sobre cada um desses tipos de investimento, mas o que eu mais domino é opções binárias, foi o que eu falei um pouco para vocês aí também. Trouxe o Forex, que é uma plataforma que eu opero, que é um mercado que eu opero também. Recentemente eu fiz uma mesa proprietária, tá? O que é uma mesa proprietária? Para quem nunca ouviu falar, a mesa proprietária é o seguinte: a gente pega alguns acionistas que queiram investir um dinheiro, e eu faço algumas operações com esse dinheiro, esse valor, enfim,